Pessoal, então, boa noite a todos, oficialmente, né? Vamos iniciar aqui o nosso curso Planejamento, Gestão e Estratégia. Eu já dei muito essa disciplina no passado em outras faculdades, onde eles chamavam de estratégia empresarial. Tinha algumas faculdades também que chamavam de planejamento estratégico. Na Uniswan é planejamento, gestão e estratégia. A gente fala de estratégia empresarial, um assunto que eu amo, que eu gosto demais, demais, demais. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação da disciplina, vamos passar as unidades, o que nós vamos ver, você vai entender, assim, perfeitamente o caminho que nós vamos seguir. Eu vou iniciar com vocês a unidade 1, tá? Mas, assim, em primeiro lugar, deixa eu ver aqui se tem alguém que já estudou comigo em outras disciplinas. Tem alguém aí? Gosto sempre de conhecer minha turma, ou se é tudo aluno que nunca estudou comigo, é a primeira vez que está fazendo alguma disciplina comigo. Fiz Tem alguém gestão que de já pessoa, estudou professor. comigo? Oi? Fiz gestão de pessoa, esse período passado com o senhor. Quem está falando? Luiz Felipe. Luiz Felipe, beleza. Gestão Beleza. de pessoas foi legal, não foi? Gestão de pessoas? Foi, pô, tranquilo. Pô, muito bom mesmo. Beleza, que bom, que bom, que bom. Quem mais aí também já fez matéria comigo? Tem gente falando aqui, nunca estudei. Adriana. Professor, é a primeira vez que eu... Quem está falando? A Esther. Isso. Minha querida, então vamos lá, então, oficialmente aqui começando. Dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Planejamento, Gestão e Estratégia. Para aqueles que não me conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação, né? É bom que eu faça, antes que eu faça a apresentação da disciplina propriamente dita. Meu nome mesmo de nascimento no RG é Eduardo Nogueira Rocha, tá? Mas eu tenho alguns apelidos que muita gente me chama desses apelidos. Um não é o meu apelido, é um nome artístico. Eu sou, além de ser administrador de empresa, professor, gerente comercial e ser consultor de empresa, essas coisas todas, eu também sou músico, compositor, arranjador, sou produtor musical, tenho estudado muito produção musical, estou montando um estúdio aqui na minha casa. Então, eu tenho um nome que é um nome artístico, que é Capote. Eduardo Capote. Então, tem muita gente que me chama de Eduardo Capote, muita gente me chama de Capote. E eu tenho um outro apelido também, que é Mineiro. Porque vocês já devem estar percebendo o meu sotaque. Eu sou de Minas Gerais. Então, tem 20 anos, agora, esse ano está completando 20 anos que eu vim de Minas Gerais para cá. Eu nasci no interior de Minas, antes de vir para cá, eu morava em Belo Horizonte, fui para BH para mexer com música, montei uma banda lá em BH, eu sou guitarrista, cantor, compositor, a gente chegou a gravar até um CD aqui, né? Tem algumas coisas minhas aqui, tinha um CDzinho que eu gravei, esse aqui, que eu gravei com a banda lá de BH, uma banda que chamava Nosferatu. Aí eu já usava o nome Eduardo Capote, lá todo mundo me conhecia como Capote. Aqui no Rio eu gravei 2 CDs com o nome também, usando o nome de Capote, ó, tá vendo? Capote. E aqui no Rio também eu lancei um livro. Tá tudo esses produtos meus, você não encontra para comprar, não. São todos meio que protótipos ainda. Esse livro, ó, tá vendo? Capote e as chaves do sucesso. Chave do sucesso. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, eu saí de Minas e cheguei aqui no Rio, eu vim para o Rio de Janeiro, você não vai acreditar, eu vim para mexer com música. Eu estava lá em BH só mexendo com música, tocando na noite. Um dia eu tive um problema lá com essa banda minha lá, eles faltaram a um show lá, um negócio lá que aconteceu. Eu fiquei chateado, arrumei minhas malas e queria mesmo seguir a carreira de músico. Eu tinha um monte de composições minhas. Falei, vou para o Rio de Janeiro, vou mexer com música lá no Rio que é o bom, né, para mexer com isso e tal.
Só que quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 2001, eu já estava já com uma certa idade, eu não era mais um garotinho, novinho. Eu pensei comigo, falei, quer saber? Em vez de eu ficar aqui só tentando mexer com música, e o tempo vai passando, e aí quando vê, imagina, uma hora eu percebo que esse negócio de música não está dando nada, e estava um momento já meio ruim, que estava vindo já aquele negócio de pirataria, de site de download, que esse troço, a música ela ia já, as gravadoras tendo problemas. Eu falei, eu quero saber, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou terminar minha faculdade, que eu tinha começado uma faculdade de administração lá em Minas. Eu falei, já tinha começado a faculdade, vou terminar minha faculdade primeiro, né? Porque depois, se eu ver que a música está dando errado, pelo menos eu tenho uma profissão, eu estudei, fiz uma faculdade, né? Fiquei com medo disso. E aí comecei a faculdade e me apareceu um estágio na área de administração de condomínios, que é a área que eu mexo até hoje. E aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, aí eu pensei comigo, eu falei, por enquanto eu não vou mexer com música por enquanto, porque né, ou faz uma coisa ou faz outra. Eu já estava estudando, trabalhando de dia, estudando à noite, ainda fica tentando mexer com música, eu falei, e eu me conhecia, né, eu falei, daqui a pouco eu acabo largando tudo para o lado e ficar mexendo só com música de novo. Eu falei, então eu prefiro, por enquanto, dar um tempo na música. Dei um tempo. E aí eu enrolei minha vida, trabalhando e estudando. E aí, quando eu concluí minha faculdade, me deu muita vontade de eu continuar os estudos, fazer pós-graduação. E aí já começou a me despertar a vontade de dar aula. Incrível, que eu nunca na minha vida, nunca tinha nem imaginado, nem sonhado que um dia eu seria professor. Se quando eu tivesse lá meus 20 anos, estivesse lá em Minas, alguém falasse para mim, ó, Mineiro, eu estou vendo aqui nas cartas que você no futuro vai ser um professor universitário, eu ia mandar internar o camarada. Eu falei, esse cara tá doido. Como assim? Eu, professor? Nem imaginava isso para minha vida. Como é que o mundo dá voltas, né? O mundo essa vida nossa aqui é uma coisa interessantíssima. E aí, então, gente, começou a me dar vontade de dar aula. E aí já me apareceu uma oportunidade de ser promovido lá na empresa, eu já estava terminando minha segunda pós-graduação, tem 2 MBAs muito bons que eu fiz. Fiz um MBA em Finanças na Fundação Getúlio Vargas, depois eu fiz um MBA em Engenharia Financeira aqui na Federal de Niterói. E aí falei, agora tô nessa, tá na chuva para se molhar. Vou tentar arrumar uma vaga para dar aula numa faculdade, vou correr atrás lá no meu emprego para ver se eu consigo uma promoção. E aconteceu as coisas, graças a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo para mim. Foi, né, melhor do que por encomenda. Daí a pouco eu fui promovido lá na minha empresa, gerente comercial. O cara me chamou para dar aula lá na faculdade, né? E aí, eu acabei de deixar de lado um pouco a música. E eles me chamavam mais de mineiro. Mas, de alguns anos para cá, chegou um ponto também que eu falei assim, não, eu agora eu preciso de voltar a mexer com música, porque, afinal de contas, eu vim para cá para mexer com música. É um grande, sabe, é um sonho da minha vida, eu gosto e tenho talento, eu acho que eu tenho talento para isso. Aí eu estou montando um estúdio na minha casa, estou estudando produção musical. Então, passei a usar também de novo esse nome Capote, no livro que eu escrevi, no CDzinho que eu lancei. Então, muita gente começou também a me chamar de Capote. E agora, lá o meu Facebook é Eduardo Capote, meu Instagram é Eduardo Capote. O Capote não é um sobrenome meu, não é um nome artístico que eu já uso há mais de 20 anos. Era um apelido que eu tinha lá em Minas Gerais. E aí, o nome pegou também lá na Uniswan. Os professores me chamam de Capote, a Siciliana, coordenadora, me chama de Capote, o reitor da faculdade me chama de Capote. Ô, Carlos, eu cheguei a montar banda aqui no Rio uma vez. O que aconteceu? Já tem muito tempo. Em 2010, mais ou menos, eu estava com a banda formada, ensaiadinho, e eu tinha lançado um desses CDzinho aqui, ó. Eu tinha lançado esse CDzinho. Estava fazendo um showzinho de lançamento do CD e tal.
e consegui uma casinha de show para fazer show à noite. Lá, não sei se vocês conhecem Cobal do Humaitá, lá no bairro Humaitá, na zona sul do Rio, eu morava lá. Lá tinha a Farap, era uma danceteriazinha pequena que tinha lá na Farap, lá na Cobal, muito bacana. Bacana demais essa danceteria. Eu comecei a fazer show e o cara gostou e ele começou a me pôr lá direto para fazer show. Aí, sabe o que aconteceu? Veio aquele problema daquela danceteria lá do sul que pegou fogo. Eu esqueci o nome da danceteria que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul, morreu um monte de gente. Boate Kiss. Aí, os bombeiros, aí teve um movimento no Brasil todo, nessas capitais, do corpo de bombeiro começar a fiscalizar as casas de show, né? E aí foram lá e fecharam a tal da Farap, a Farap fechou, por causa daquele incidente lá, porque aí o bombeiro chegou, fez uma fiscalização, tinha um monte de coisas irregulares, aí obrigou a casa de show para ela poder continuar, ia ter que fazer uma reforma lá, e era uma reforma milionária, para se adequar às normas de segurança. Aí eu acho que o cara lá preferiu fechar a danceteria, e aí o que aconteceu? O cara que tocava comigo também teve um problema, parou de tocar comigo, e aí foi logo no momento em que eu fui chamado para dar aula, fui promovido, sabe, virou aquela coisa, eu falei, quer saber, então eu vou aproveitar, deixa eu ficar focado aqui em dar aula, em trabalhar, porque eu estava precisando de dinheiro, eu tenho 3 filhos, na época eram pequenos, hoje já estão grandes já, mas na época eram pequenos, eles estavam precisando muito de mim, e tal, falando, deixa eu vou mexer com o que está me dando dinheiro, né? Estava bem lá na faculdade que eu dava aula, estava bem lá na empresa que eu trabalhava. Aí dei um tempo, parei de novo. Aí, depois disso para cá, eu não vou formar banda novamente, não. Estou pretendendo agora, mas eu agora também estou focado no meu estúdio aqui e tal. E também estou muito focado, dando aula, essas coisas e tal. Eu abri uma empresa de consultoria para mim. Então, tenho feito consultorias em outras empresas por aí afora. E aí a música ela acaba ficando meio que assim, nas horas de folga e tal, né? Vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Mas esse ano, pelo menos esse ano, eu vou colocar no mercado, se Deus quiser, esse ano eu vou colocar de novo esse livro. Olha, que toca batera, quem sabe? Carlos, vamos conversar depois, hein? Então, o que eu estou fazendo? Esse livro aqui, na verdade, gente, foi meio que um protótipo. Eu fiz alguns exemplares. Como eu sou dessa área de marketing, né? Por isso que eu dou aula de estratégia, porque eu dei aula de marketing muitos anos. E eu fui, como eu era da área comercial, lá na empresa também eu trabalhei demais com marketing. Tá? Então, o que eu fiz? Esse livro aqui, eu fiz um protótipozinho, que eu fiz uma pesquisa de mercado. Tem um tecladista aí, Gabriel. Já estou vendo que nós vamos montar a banda aqui, hein? Depois eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. O Rony canta. Meu Deus do céu. Tá faltando, por enquanto, as backing vocal, hein? Cadê as meninas aí? Depois eu vou fazer os backing vocal. Mas aí, pessoal, olha só. Os alunos me vivem perguntando, professor, eu queria comprar seu livro, cadê? Eu falo, por enquanto, ainda não está vendo. Esse ano, se Deus quiser, eu vou pôr. Porque isso aqui eu fiz um protótipo para mim poder fazer uma pesquisa de mercado. Eu lancei alguns exemplares, eu fiz várias palestras sobre esse livro aí no mercado e tal, há alguns anos aí. Aí eu vi que muita gente gostou, o resultado foi muito bom, mas foi importante para eu perceber o que tinha de bom e o que tinha que dar uma melhorada. Eu fui dar uma analisada e percebi que tinha alguns pontos que eu poderia dar uma melhorada aqui e dali. Então, eu estou acabando de fazer essa melhoria. Tem uma professora da faculdade, que é a Fábia, que daqui a pouco ela vai fazer uma correção de novo em todos os textos de novo para mim. E aí, daqui a pouco, na primeira oportunidade, se Deus quiser, ainda esse ano, eu espero que ainda seja esse semestre, que eu consiga fazer um lançamento oficial dele aí no Rio, aí com certeza vocês ficarão sabendo, vou avisar a todos, se Deus quiser, né? Mas é então por isso que eu tenho esse nome Capote. Então pessoal,
Eu sempre gosto de falar com os alunos, vocês fiquem à vontade para me chamar como vocês quiserem. Eu não, sabe, eu tenho meu nome, que é Eduardo Rocha, né? Eu uso mais Eduardo Rocha, mas tem o meu apelido mineiro, eu não me incomodo de ser chamado de mineiro, que é uma forma carinhosa, quem me chama de mineiro me chama de uma forma carinhosa. Capote também é um nome artístico, que eu mesmo que adotei esse nome, eu gosto também, então fiquem à vontade, quando for se dirigir a mim, pode me chamar de professor Eduardo, de professor Mineiro, de professor Capote, de Capote, simplesmente, não me incomodo com isso, não. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, olha só, eu vou fazer uma breve apresentação da disciplina, onde nós vamos falar da matéria em si, de prova do trabalho, de faltas, apesar de eu já falei de faltas ali, não vou falar brevemente novamente, vou falar como é que funciona toda a disciplina, né? Por isso que eu gosto que todos compareçam nessa primeira aula, pedi lá no grupo lá, que era importante a presença de todos, para que todos fiquem sabendo direitinho como é que são as regras do jogo, né? Então, vamos lá, ó. Fazendo aqui uma breve apresentação da disciplina, o que nós vamos ver? O objetivo geral, levar o aluno a compreender os aspectos relevantes do processo de planejamento estratégico. Então, nós vamos estudar aqui planejamento estratégico, tá? A disciplina tem esse nome, né, de planejamento, gestão e estratégia. Tem algumas faculdades, como eu falei, que chamam essa disciplina de planejamento estratégico. Tem algumas faculdades que chamam de estratégia empresarial. Tem diversos nomes por aí afora, mas todos são as mesmas matérias. Vamos estudar o domínio de seus princípios, conceitos, teorias, a amplitude de ação da gestão estratégica. A gente vê também aí em algumas faculdades, gestão estratégica, né? Tem isso aqui, o macro processo organizacional e sua relação com as estratégias. Está um pouquinho confuso aqui esse objetivo, né? Mas nós vamos passar com vocês o conteúdo programático já, e você vai entender melhor o caminho que nós vamos seguir. Como objetivos específicos, proporcionar o entendimento do contexto de negócios, sua funcionalidade e seus desafios, disponibilizar conhecimentos sobre a importância da compreensão do ambiente e da sua adequada análise. Uma coisa que nós vamos falar demais, nesse início, pelo menos aí, a unidade 1, você vai ver que ela é bem curtinha, porque a unidade 2, ela é uma das unidades mais pesadas do curso, que nós vamos ver exatamente isso aqui, ó, o ambiente de marketing. Hoje eu não sei, mas a primeira unidade nós vamos ficar acho que 2 aulas ou 3 aulas com a primeira unidade, acho que só 2. Nós vamos dar uma mostrada superficialmente que ambiente que é esse, o ambiente de negócio, também chamado ambiente de marketing, um ambiente em que a empresa se encontra, né? Nós vamos entender isso, o que é, mas é uma das coisas que nós mais vamos ver ao longo do nosso curso. A nossa unidade 2 é só falando sobre isso, e a gente, né, destrincha isso aí, fala isso aí muito bem. Nós vamos ver isso aí muito bem visto com vocês, porque é uma das partes mais importantes do nosso curso. Para depois, na unidade 3, a gente passar a falar de estratégias e tal. Demonstrar a importância da coerência que deve existir entre a diretriz organizacional, os fatores críticos de sucesso do negócio e as estratégias. Demonstrar a importância da coerência que deve existir entre os objetivos e os resultados. Tem uma parte da matéria que nós vamos falar sobre os objetivos e as metas da organização. Tem um passo a passo. Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico da empresa, eu vou mostrar isso para vocês, tem um passo a passo para se seguir. A gente faz a análise do ambiente, analisa todos os aspectos do ambiente do negócio, tem um ambiente interno e um ambiente externo. De posse da análise, a gente vai para estabelecimento da diretriz organizacional, que é a missão, visão, valores da empresa. Depois, o próximo passo, estabelecer os objetivos e as metas organizacionais. E para depois traçar as estratégias empresariais, que são as estratégias
que vão proporcionar você atingir seus objetivos. E, por último, um mecanismo de controle. Como é que isso vai ser controlado? Porque isso funciona como um ciclo. Você faz a análise, estabelece a diretriz, estabelece os objetivos e as metas, estabelece as estratégias, bota para rodar e vai controlando. Se alguma coisa começar a dar errado, você volta. Aí você vai tentar entender onde você errou. Você analisou errado o ambiente, você traçou o objetivo errado, você traçou a estratégia errada. Quando você tem esse planejamento bem feito e a coisa funcionando, te permite você identificar que o negócio não está indo tão bem e te permite identificar aonde está o erro, para você tomar as ações corretivas para que a coisa aconteça como você planejou. Então, gente, essa disciplina, ela é muito, mas assim, é uma das coisas mais importantes que tem num curso de administração de empresas. Eu vou ver já como é que é a formação dessa turma aí, se a grande maioria é administração de empresa, que eu acredito que seja, já eu vou ver isso. Mas só para encerrar aqui a parte do objetivo, ó, levar o aluno a entender como se faz o planejamento estratégico e a sua operacionalização. Então, aqui, gente, nós vamos ver praticamente tudo que existe nesse mundo aí de planejamento estratégico. É lógico que o aluno, quando ele sai desse curso, ele não quer dizer que ele virou um especialista em administração estratégica, em planejamento estratégico. Não é bem assim, porque isso é um assunto muito vasto. Tem muita coisa para o aluno ver. Então, aqui, infelizmente, não é num semestre só que você vai aprender tudo sobre estratégia empresarial. Mas dá para você, eu prometo para você o seguinte, você vai sair do curso aqui com uma noção muito boa. Uma noção muito boa. Análise SWOT, a gente vai ver. Análise SWOT. A gente faz a análise do ambiente e já cria a matriz SWOT. Nós vamos falar bastante sobre uma análise SWOT, matriz SWOT. Tá? Então, pessoal, olha só, eu acho assim, essa disciplina, eu acho ela de uma importância, porque assim, ó, se você parar para pensar, por que uns negócios dão certo e outros negócios não dão? Eu conheço, ó, às vezes eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu fico muito tempo sem ir lá na minha cidade, lá no interior de Minas. E agora com essa pandemia, aí é que eu não tenho ido mesmo, né? Mas, mesmo sem a pandemia, eu fico muito tempo sem ir lá. E aí, eu dando aula de planejamento estratégico ao longo da minha vida, a gente passa a observar as coisas, né, tal, sobre os negócios. Aí, lá na minha própria cidade mesmo, eu posso pegar como exemplo. Teve, lá na minha cidade, eu saí de lá, já tem 20 anos. Tinha lá um camarada lá que tinha a padariazinha dele, né? O cara tinha lá a padariazinha dele, e eu saí de lá, ele tinha a padaria dele, hoje passou 20 anos, eu volto lá, o cara tá lá com a padariazinha dele, do mesmo jeitinho. O negócio não mudou muito. Deu uma pequena melhorada, uma reforminha, mas é aquela mesma padariazinha. E ao passo que tem outros, teve um outro cara lá, quando eu saí de lá, o cara tinha a padaria dele, passou um tempo, eu voltei lá, ele tinha transformado a padaria numa mercearia, passou um tempo, eu voltei lá, ele já tinha transformado a mercearia num pequeno supermercado, passado um tempo, eu voltei lá, aquilo já tinha virado um supermercado, há pouco tempo que eu fui lá, o negócio virou uma rede de supermercados. Então, aí, sabe, por que leva umas empresas a crescerem, deslancharem, e outras ficarem estagnadas no tempo, não crescem, não saem do lugar? É falta de entender de planejamento estratégico, de estratégia empresarial. Você pode ter certeza que esse camarada que começou com a padariazinha, virou mercearia, virou um supermercado pequeno, virou um grande supermercado,
pode ter certeza que esse camarada estudou estratégia empresarial, ele estudou planejamento. Tudo é uma questão de planejamento, de objetivos, de metas e de estratégias de crescimento. A gente vai ver todos os tipos de formulação de estratégia. Tem uma parte da matéria lá da terceira unidade que a gente vai ver, são as estratégias de crescimento do negócio. E tudo é feito com base no planejamento, né? Eu falo já de antemão com vocês, eu sempre falo com os meus alunos, tudo na vida, gente, é uma questão de planejamento, né? Vamos dar um exemplo aqui para você entender a importância do planejamento. Se você, por exemplo, vai fazer uma viagem, você vai pegar um carro aqui no Rio de Janeiro e você vai ter que ir lá para o Rio Grande do Sul, de carro. E você não faz planejamento nenhum. Você não olha o mapa, você não leva um GPS, você vai sair pela estrada fora, mais ou menos se guiando pelo que você sabe, do pouco conhecimento que você tem dessas estradas, e aí você pensa, eu vou vendo as placas por aí afora, eu vou pedindo informação por aí afora, e uma hora eu vou chegar lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que uma hora você vai chegar, né? Você vai sair daqui do Rio, uma hora você vai chegar lá. Agora, todos vocês vão concordar comigo que se você vai errar demais, você vai errar caminho por aí afora que não acaba mais. Vai ter lugar, vai ter trevo que você tinha que ter virado, você não virou, e aí você pegou a estrada errada, quando você descobriu, você já tinha andado 100 quilômetros no sentido errado, aí você vai ter que voltar os 100 quilômetros para pegar a estrada certa, para pedir mais informação, para você chegar lá no Paraná, para você chegar em Santa Catarina, vai errar a estrada no meio do caminho, a rodo por aí afora, até que uma hora você chega lá no Rio Grande do Sul. Vai chegar. Só que em vez de você gastar 2, 3 dias, você vai gastar 10 dias. Essa que é a diferença. Você vai errar demais. Agora, se você vai sair daqui do Rio de Janeiro para ir para o Rio Grande do Sul, e antes você vai lá no Google Maps, você já traça a rota que você tem que traçar. Você bota um GPS te guiando no caminho. Você faz o planejamento de toda a sua rota que você vai fazer. Você pega, você calcula mais ou menos o tempo que você vai gastar, quanto você vai conseguir percorrer no primeiro dia. Você vai sair daqui de manhã, vai percorrer o dia inteiro, vai chegar lá no Paraná. Quais as estradas você vai ter que pegar? Aí lá no Paraná você vai fazer um descanso num dia, no outro dia cedo você vai sair, vai pegar a rodovia tal, e vai mais outro dia de viagem até chegar no Rio Grande do Sul com todas as rotas traçadas e com um GPS para te guiar. Você não concorda comigo que a possibilidade de errar vai diminuir bastante? Você vai acertar muito mais, ué. Você pode até acontecer algum imprevisto de você cometer algum erro no caminho, mesmo tendo planejado. Só que você reduz bastante, mas reduz bastante a probabilidade de você errar o caminho. Você planejou tudo no mapa, pôs um GPS te guiando. Assim também é essa matéria aqui dentro de uma empresa. Cara que abre um negócio, porque, gente, eu já dei muita aula também de empreendedorismo, sabe? Então, eu sempre acompanhava aqueles números do Sebrae, né? Conversei demais ao longo da minha vida com gente do Sebrae. Aí, se você parar e analisar, gente, o percentual de empresas que fecham em 3 anos depois de abrir, gente, é uma coisa horrorosa aqui no Brasil. Tipo assim, é quase 60% das empresas, elas abrem e em menos de 3 anos fecham as portas. Aí o Sebrae, né, ele fica encucado, gente, por que tem tanta empresa? Cada 10, 6 fecham. Por que as empresas abrem e depois fecham? Né? O cara não abriu a empresa com aquele sonho de abrir a empresa, em menos de 3 anos fechou, então o Sebrae vai atrás para ver, para tentar identificar. E aí, qual que é a resposta? Gente, absurdamente, a resposta é falta de planejamento. As pessoas abriram a empresa sem o menor planejamento. Não fizeram um plano de negócio. A gente vai ver a diferença, tem uma diferença de plano de negócio e planejamento estratégico. Tá? Eu vou passar isso com vocês depois.
Mas rapidinho aqui para você entender, o plano de negócio é um planejamento, ele até tem muita coisa em comum com o planejamento estratégico, mas o plano de negócio é para quando você vai abrir a empresa. Você está abrindo a empresa, então você cria o plano de negócio, tem uma metodologia para você criar, onde você vai já previamente colocar no papel tudo sobre aquela empresa que você está criando, os objetivos daquela empresa, as estratégias, as análises do ambiente. É parecido, tem muita semelhança com Balanced Scorecard também. Você perguntou se essa matéria fala sim. A gente vai falar sobre Balanced Scorecard também. Então, o plano de negócio é para você abrir a empresa. A partir do momento que você abriu a empresa, depois você não faz outros planos de negócio mais não. Você tem aquele plano de negócio com tudo estabelecido lá no papel, que é para você começar a se guiar, né? Qualquer coisa que começou a dar errado, você volta no planejamento, no plano de negócio, para você entender o que você tinha planejado, por que começou a dar errado, onde você errou ali, para você fazer o ajuste, para você seguir, para você corrigir e seguir. E a partir dali, você vai fazendo o planejamento estratégico. Você vai até usar muita coisa do plano de negócio, mas aí agora você vai anualmente, todo ano, fazer um planejamento estratégico para as ações futuras da empresa. E ainda existe ainda, só para a questão de você conhecer, existe ainda um outro documento, uma outra ferramenta, chama plano de marketing, que aí é um pouquinho diferente também, mas tem relação. Você tem um plano de negócio, planejamento estratégico e o plano de marketing. Plano de marketing a gente ensina lá quando está lecionando marketing estratégico. O que vem a ser um plano de marketing? Plano de planejamento estratégico você cria para a empresa todo ano, que é um planejamento para os próximos anos da empresa. Os objetivos dos próximos anos, as metas dos próximos anos, as estratégias que vão ser utilizadas nos próximos anos, todo no planejamento estratégico. Aí, no meio do caminho, no meio do ano, a empresa vê uma oportunidade de lançar um produto novo. Aí ela cria um plano de marketing para lançar aquele produto novo. Ou então, a empresa percebe que ela está precisando, um exemplo, fazer um treinamento de atendimento ao cliente. A empresa está perdendo cliente, fez uma pesquisa, identificou que o atendimento que não está bom, os clientes estão reclamando que estão sendo mal atendidos. Aí a empresa quer fazer um treinamento mesmo, interno, em atendimento ao cliente. Aí faz um plano de marketing para fazer aquele treinamento. Aí pode ser, né? Entendeu? Então, tem esses 3 documentos que em algum momento eu vou parar e falar com mais detalhes sobre esses documentos para vocês. Mas aqui, então, só para você entender, aqui na nossa matéria, na nossa disciplina, nós vamos ver o planejamento estratégico, tá? Para a gente ver o planejamento estratégico de uma forma o mais completa possível, nós teremos 4 unidades. A unidade 1, que eu falei com vocês, é uma unidade bem rápida. Ela é bem introdutória mesmo. Ela só faz uma introdução à matéria para você entender o que é uma empresa, o que é um sistema empresarial, para você entender o que é esse ambiente de negócio que eu falei que nós vamos analisar, macro processo organizacional que a empresa está inserida num macro ambiente também. Nós vamos ver isso. E encerra falando sobre os stakeholders. O que são os stakeholders? Nós vamos ver com calma no final da unidade 1, mas rapidinho, para você não ficar encucado com esse nome, stakeholders. Eu sei que deve ter muita gente aí que já viu, mas tem outros que não. São todas as pessoas envolvidas no negócio da empresa. Dentro da empresa ou fora da empresa. Fornecedor, por exemplo, é o stakeholder, sim. O cliente é o stakeholder, sim. O funcionário é um stakeholder, sim. O governo é um stakeholder, sim.
Está todo mundo envolvido com a empresa ali. Então, nós vamos ver com mais detalhes. Nós vamos entender exatamente quem são esses stakeholders aqui, daqui a pouquinho, no final da unidade 1. Então, essa unidade 1 eu já vou iniciar ela hoje com vocês. Ela é bem rápida, porque depois a gente tem essa unidade 2, ó. Eu já quero começar o mais rápido possível nessa unidade 2, porque ela é mais pesada. Nessa unidade 2, nós vamos ver como é que se dá esse planejamento. Tem aqui, ó, a análise ambiental, a gente faz um diagnóstico empresarial, através da análise ambiental, nós vamos ver o que é esse diagnóstico. Aqui, ó, a matriz SWOT, né? Nós vamos ver essa análise SWOT aqui, o que isso aí quer dizer, que ferramenta que é essa. Nós vamos falar do modelo de Porter, nós vamos falar de inteligência competitiva. Então, feita essa análise ambiental, ó, nós já vamos falar sobre diretriz organizacional, que é missão, visão, valores. E encerra falando de objetivos e metas. KPIs são as metas em números, nós vamos ver, são indicadores chaves de desempenho. E os fatores críticos de sucesso. Não vou entrar em detalhes agora, não. E não quero que você fique, ai meu Deus, o que é mesmo KPI, professor? Não, fica tranquilo. Fiquem tranquilos que nós vamos ver isso com bastante riqueza de detalhes, vamos dar exemplos para vocês, tá? Nós vamos fazer as atividades dentro desses assuntos aqui, que vão te permitir você ter uma visão bem ampla do negócio, tá? Mas então, falando, essa unidade 2, eu quero entrar o quanto antes nela, porque ela é muito importante. Todas as unidades são, né? Porque o resto aqui também, ó, mas essa 2, ela... né, é a parte grossa da análise do ambiente. Você tem que ter uma noção muito boa disso. Depois que você analisou o ambiente, criou a diretriz, que é missão, visão, valores, criou os objetivos e as metas, os KPIs, aí você vem para as estratégias. Quais serão as estratégias da empresa? Para que você alcance aqueles objetivos, aquelas metas, você tem que ter uma determinada estratégia para aquilo lá dar certo. Né? Então, nós vamos ver toda a parte de formulação de estratégia dentro de uma empresa, os tipos de estratégia. Então, tem muita coisa bacana para a gente ver nessa unidade 3 também, ela é muito interessante. E a gente finaliza falando de alguns modelos aqui, que eu quero dar uma reformuladinha, falei com a Ceciliana que eu ia mexer um pouquinho, acrescentar umas coisas aqui que eu senti falta, como o modelo BCG e tal. Eu acho que está fazendo falta para a gente dar nessa matéria aqui. São os modelos estratégicos muito interessantes. A matriz de Ansoff, acho que o aluno tem que ter uma noção boa de certas ferramentas que elas não estão contidas aqui nesse programa, mas a gente vai incluir. E vai ver lá, ó, o BSC, que o aluno ali perguntou, o Balanced Scorecard. Nós vamos falar sobre ele lá no finalzinho. Tá? Então, fiquem tranquilos, vai dar tempo da gente ver, mas, como eu falei, gente, é muita matéria. Por isso que hoje eu já vou iniciar a unidade 1. E, ó, nós ainda estamos com um pequeno problema, né? Sexta-feira, gente, tem vários feriados, aí tem Sexta-feira Santa, Corpus Christi, tem outros feriados aí que caem na sexta. Então, a gente tem uma disciplina que é muito conteúdo programático e muito conteúdo importante e pouco tempo para ver. E é uma sexta-feira, né? Que eu sei que sexta-feira, né, os alunos estão cansados, às vezes tem aluno que trabalhou a semana toda e tal, e chega cansado e de repente não vem a aula. Então a gente ainda tem esse problema da sexta-feira, ainda ser um dia, né? Tá todo mundo meio cansado, a gente está aqui dando matéria e percebe que o aluno já está querendo que acabe logo a aula, que está morrendo de cansaço. Então ainda tem essa ainda, mas então é por isso, gente, é que eu peço, né? Vocês viram ali a quantidade de coisas importantes que a gente tem que ver? Então, é uma matéria que, mesmo que eu não vá dar falta lá no site para o aluno, eu acho que é imprescindível que você venha à aula, a não ser que não possa realmente, né? Tem dia que acontece algum imprevisto qualquer que te impeça realmente de vir à aula, então não tem jeito. Mas evite é de faltar à toa a aula, né? Aí faltar à toa, não, hoje eu estou cansado,
Ontem teve jogo, hoje eu não vou assistir aula, não. Não, só por causa disso não falta aula, não. Porque aí você pensa assim, depois eu assisto a aula gravada. Mas aí o aluno, eu conheço o aluno, ele vai deixando acumular a aula para ele assistir, depois ele fica com preguiça de assistir as aulas todas acumuladas que ele não viu, e são cada aula aí 2 horas de aula, 2 horas ou um pouquinho mais ainda, né? Então, evita de faltar a aula sem ter necessidade. Pessoal, antes também que eu passe lá para a unidade 1 propriamente dita, eu gosto sempre de deixar claro com o aluno, apesar de que uma boa parte dos alunos aí sabem como é que funcionam as provas, eu gosto só rapidamente de dar uma pincelada para lembrar, né? Eu gosto sempre de lembrar, e pode ser que tenha algum aluno que começou no período passado na faculdade, então, de repente, ainda não entendeu exatamente o conceito dessas avaliações. Então, olha, o que nós temos? Nós temos 3 provas, 3 avaliações, A1, A2, A3. A A3, ela é uma prova que ela é opcional. O aluno não é obrigado a fazer. Essa A3, ela funciona basicamente para 2 coisas. Ela pode funcionar como se fosse uma segunda chamada, né? O aluno, por um motivo qualquer, ele teve algum problema, ele não pôde fazer a primeira prova, por exemplo. Aí ele fez a segunda, mas não fez a primeira. Aí ele faz a A3, que vai suprir a primeira prova que ele perdeu. Então, ela funciona também como uma segunda chamada. Ou ela funciona também caso o aluno queira melhorar a sua nota. Por exemplo, o aluno fez a A1, fez a A2, e ele tirou 7 em cada um. Tirou 7 na A1, 7 na A2. Ficou com média 7. Aí ele acha que ele poderia melhorar a nota dele, quer melhorar. Ele pode, ele tem toda a liberdade, não precisa pegar atestado, não precisa me avisar, não precisa pedir permissão. A prova vai ser postada lá no Classroom, é só ele ir lá fazer a prova. Então, essa A3, aí, se o aluno tira uma nota melhor, vamos supor que ele faça a A3 e tire 10. Vai melhorar a nota dele. O sistema, gente, ele elimina a menor nota. Então, você pode ficar tranquilo também que, em hipótese alguma, sua nota será reduzida. Por exemplo, se você tirou 7 na A1, 7 na A2, ficou com a média 7. Fez a A3, tirou 0, não tem problema. O sistema descarta essa nota 0 que você tirou. Ele vai sempre aproveitar as 2 maiores. Você manteve sua nota 7 lá. Você nunca vai piorar a situação, né? Por pior que você se saia nessa A3 aí. E essa A3, ela não tem atividade prática supervisionada. A A1 e a A2 terão a atividade supervisionada que valerá 2 pontos. Então, a primeira prova vale 8, e a atividade supervisionada vale 2. Eu vou falar já da atividade supervisionada. A segunda prova vale 10, sendo que a prova é 8 e a atividade é 2. E a terceira prova é só prova além do 10. A primeira prova, para você que está curioso aí para saber quando é que é, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu acabei me esquecendo de compartilhar com vocês. Tá vendo? Eu falho também. Que é o nosso, eu acho que eu não mandei lá não, plano de ensino. Plano de ensino, acho que eu nem salvei ele em PDF ainda não. Não. O plano de ensino, daqui a pouquinho eu vou compartilhar ele com vocês, porque esse plano de ensino, ele tem até o cronograma das aulas, tem tudo mastigadinho. Apesar de ter muita coisa que a gente já falou aqui, mas ele fala, o conteúdo programático vocês já viram, metodologia, critério de avaliação já falei, bibliografia eu vou falar ainda, mas ele tem aqui, as atividades supervisionadas. Nós vamos fazer uma primeira parte de um planejamento estratégico sobre a unidade 1 e unidade 2, mas eu não vou agora, gente, entrar em detalhes de como que é a atividade, o que vai ter que fazer, não. Eu não vou explicar ela agora, porque, se você quiser, depois eu vou hoje à noite ainda, eu vou estar mandando esse planejamento para você, esse plano de ensino. Se você quiser, você pode dar uma olhada. Mas aqui, no meu plano de ensino, eu tenho um cronograma das atividades. Então, se você ver aqui, lá na semana 3, sem ser a semana que vem, na outra, no dia 12/3,
eu já vou começar a explicar a atividade supervisionada para vocês, e nós já vamos começar a formar grupos. Tá? No final, lá no dia 9/4, você vai mandar o trabalho pelo Classroom e nós vamos fazer uma breve apresentaçãozinha do trabalho aqui. O grupo vai fazer uma apresentaçãozinha do trabalho aqui no dia 9. Tá? Mas, ó, hoje eu não vou entrar em detalhes de como é que o trabalho vai ser feito, porque na semana 3 eu vou dar uma parte da aula, aí eu vou parar a aula, vou entrar no assunto atividade supervisionada e vou explicar toda a atividade supervisionada para vocês. Tá? Então, não quero que você agora já fique me perguntando, professor, mas a atividade vai ter que fazer uma análise de uma empresa? Mas não, calma. Daqui a pouco, na terceira semana, nós vamos dar todos os detalhes para vocês. E depois, a atividade 2, ó, ela é uma continuação. É a parte 2, referente à unidade 3 e 4. É uma continuação da primeira APS. E aí tem aqui o cronograma também. Da mesma forma, ó, lá na semana 11, no dia 7/5, eu vou dar toda a explicação da atividade. Vocês vão manter os mesmos grupos. Se quiser modificar algum grupo ou outro, não tem problema. Um aluno sai de um grupo, vai para o outro, não tem problema. Se quiser manter os grupos, também pode. Mas aí eu vou explicar toda a atividade. Depois eu venho acompanhando com vocês. Até lá no dia 28, vocês vão também me mandar pelo Classroom e fazer uma pequena e rápida apresentação do trabalho aqui. Eu vou ensinar vocês como é que vai ser feita essa apresentação. Vou mandar um modelinho já de PowerPoint para vocês. Podem ficar tranquilos que eu vou dar toda a orientação da elaboração do trabalho, tá? E tem o cronograma de aulas aqui também, ó. Cada aula, tá vendo? Cada aula hoje, 26/2, apresentação do professor, apresentação da disciplina. Tá vendo? Olha lá, semana que vem, unidade 2, eu vou estar falando da unidade, da semana 2, eu vou estar falando da unidade 1, o negócio. Ó, semana 3, eu já vou estar entrando na unidade 2, ó, tá vendo? Então, aqui nesse plano de ensino, que eu vou mandar hoje para vocês ainda, se me perdoem, porque eu realmente, tanta coisa na cabeça que eu acabei me esquecendo, ainda hoje eu mando, tem todo um plano de ensino para você. Qualquer dúvida que tenha, me mande um WhatsApp lá. Aproveitando, gente, já que eu falei de WhatsApp, deixa eu aproveitar. Oi? Alguém quer falar? Boa noite, Elânia. Eu queria saber só se a turma já tem grupo para eu poder entrar, porque para eu poder entrar na aula de hoje, por exemplo, eu tive que pedir o link da aula num outro grupo de uma outra matéria, né, em comum com... Você quer o quê? Entrar no WhatsApp? Isso, se tiver o grupo. Entrar no grupo do WhatsApp? Espera aí, então. Deixa eu pegar o link aqui. O link, ele está lá no Classroom, mas eu vou te mandar ele aqui. Espera aí. Deixa eu ver se meu WhatsApp abre aqui. Espera aí, só um pouquinho. Já copio o link ali e já mando ele aí para você. Tá bom, obrigada. Porque... Não, de nada, não tem problema não. Qualquer dúvida, me fala aí mesmo, por favor. É porque meu Wi-Fi estava desligado aqui, peraí, já entrou, ó. Então, cadê a nossa matéria? Essa aqui, né, ó, planejamento, gestão e estratégia. Deixa eu pegar o link aqui, ó. Convidar via link, copiar link. Copiou o link. Vou mandar aqui para você, ó. Se der errado, se por acaso o link não funcionar, o meu WhatsApp é 979... Opa, peraí. 97932... Eita! 7932-6739. WhatsApp do professor. Espera aí um pouquinho, só que eu vou mandar, ó. 7932-6739.
Tem um 97 aqui, né? Ficou errado esse troço aí. Desculpa aí. Ó, 97932-6731. Tenta pelo link aqui. Se der errado, você me manda um WhatsApp que aí eu resolvo sua vida e boto você lá no grupo. Então, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês com relação ao tamanho do grupo, já que a Júlia perguntou ali. Quando eu fiz esse plano de ensino, eu faço ele com bastante antecedência. Quando a coordenação me passa as turmas que eu vou ter, eu já vou lá, eu já gosto de preparar os planos de ensino e tal. E aí depois, quando está começando as aulas, é que eu fico sabendo quantos alunos eu tenho na turma. Aí, quando eu crio aqui esse plano de ensino, tem algum lugar aqui, ó, que eu já menciono a quantidade de alunos, ó. Participantes. A atividade deverá ser desenvolvida em grupos de 5 ou 6 pessoas. Só que, aí eu tenho que ver também o tamanho da turma para eu poder, porque assim, a gente tem que ter um limite na quantidade de trabalhos para ser apresentado. Porque olha só, essa turma nossa, ela até não é, deixa eu ver, acho que ela não é muito grande não, deixa eu ver. Ah, não, essa turma nossa é grande demais. 86 alunos. Então, aí, às vezes, o aluno fala, professor, eu posso fazer sozinho a atividade? Não, infelizmente. Porque imagina, são 86 alunos. Se cada aluno for fazer o trabalho sozinho, são 86 trabalhos para apresentar. Meu Deus do céu, tem que ficar o resto do ano para apresentar todos os trabalhos. Eu preciso apresentar todos os trabalhos numa noite. Então, assim, numa noite, a gente sabe que um limite bom aí são, cara, para estourar 10 trabalhos. Senão nós ficamos até 3 horas da manhã. Imagina, sexta-feira nós vamos ter que varar a madrugada apresentando trabalho. E não é bom para ninguém. Né? Nós temos que começar às 6h30 ali da tarde, e vai um trabalhinho apresenta, outro. Então tem que ser uma apresentação rápida mesmo, mas para dar tempo de todo mundo apresentar, com calma, papapá e tal. Eu acho que uns 10 trabalhos aí tá ótimo. Tá ótimo. Então, seria em torno aí de 8 alunos, 8, 9 alunos por grupo. Então, assim, se tiver alguém que, por exemplo, tem algum grupo que eles têm 4 ou 5 alunos e não tem mais gente para entrar e virar para mim, professor, o nosso grupo está só com 4 pessoas, pode ser de 4 pessoas? Aí a gente vai ver. Também eu não vou ser carrasco, não, tem que ser 8, não. A gente vai se adaptando daqui e dali. Até porque tem algum grupo, sempre tem um grupo também, que às vezes fala, professor, o nosso grupo já está com 8 pessoas, mas tem mais 2 alunos, que amigos nossos querendo entrar, pode fazer o grupo, aí um compensa o outro. O que eu não gosto, aí eu conto com a compreensão, tá? É daquele aluno falar, eu posso fazer sozinho? Ou eu posso fazer em dupla? Porque aí, se eu for abrir exceção para um, aí eu tenho que abrir exceção para todo. Aí daqui a pouco, todo mundo quer fazer em dupla, aí nós vamos ter 43 trabalhos. Aí como é que vai apresentar? Não tem jeito. E a apresentação, gente, por que a apresentação, eu estou falando que a gente vai apresentar, por que a apresentação é importante? É importantíssimo, por 2 aspectos importantíssimos. Um primeiro aspecto, quando você apresenta ali o seu trabalho, os outros grupos, né, também vão estar vendo, vai ter uma troca de conhecimento. Um grupo está vendo o que o outro apresentou, né, um grupo analisou uma certa coisa de uma empresa lá, e aqui a gente discute. Quando o grupo apresenta, a gente comenta, fala, ó, achei muito legal isso aí que a sua empresa lá, que essa empresa está fazendo, ó, essa estratégia dela é bacana. Né? Então, aí eu vou usar de exemplo para o grupo. Vocês viram, pessoal? A empresa tal, olha lá, a estratégia delas é assim, 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 assado. Olha que coisa interessante. Então, está trazendo novidade, que é bom a gente compartilhar. Que aí enriquece o conhecimento. Né? Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto, gente, é porque vocês, querendo ou não, vocês precisam desenvolver essa habilidade de fazer apresentações. Você está fazendo faculdade não é à toa. Ninguém aqui, eu tenho certeza que se eu fizer uma pesquisa, não tem ninguém fazendo a faculdade, mas ele quer ficar
com a mesma vida que ele está hoje. Ele não quer crescer na vida, não. Não. Todo mundo está fazendo faculdade porque quer melhorar de vida. Tenho certeza disso. Para você melhorar de vida, crescer lá na empresa onde você está, para arrumar novos empregos melhores, crescer profissionalmente na sua empresa, você precisa desenvolver diversas habilidades. Não é só a parte técnica do curso que você está fazendo, não. Você tem diversas outras competências. Uma delas é você saber apresentar coisas, ué. E aí você passa a sua faculdade toda e não desenvolve essa habilidade, aí quando você está lá na sua empresa, você tá para ser promovida, mas aí o diretor da sua empresa te pede para você apresentar o seu projeto lá na frente para os outros gerentes, aí você chega lá, se dá um branco, desmaia e não apresenta nada do projeto, ou não sabe expor suas ideias, aí não vai ser promovida. As empresas hoje, elas buscam pessoas que têm habilidades de falar em público, habilidade de fazer apresentações, habilidade de liderança, tem uma série de outras habilidades, mesmo que você fale, não, professor, mas eu vou seguir, eu quero ser gerente financeiro, quero mexer com finanças, eu não preciso esse negócio de liderança, não, claro que precisa. Se você quer crescer na vida, você vai ter pessoas a mais para você liderar, você vai ter pessoas a mais para quem você vai precisar expor os projetos da empresa, você vai ter pessoas a mais para quem você vai ter que falar em público. Então, essas habilidades você tem, e aqui é o momento, né? Ninguém vai criticar se o aluno for apresentar o trabalho dele e a apresentação não fica lá tão bem feita, o aluno ficou nervoso. O intuito é exatamente para você ir quebrando esse nervosismo seu de falar em público, porque eu sei o quanto é difícil falar em público, né? Então, eu quero que vocês entendam também. Eu fico pedindo o aluno para apresentar o trabalho, não é maldade nossa, não. É para o bem de vocês. Gente, olha só, depois eu vou ficar aqui aberto a perguntas, só para eu encerrar essa primeira parte. Depois eu tiro todas as dúvidas que ainda tenha ficado. Ó, é só para encerrar essa apresentação breve, é só a questão dos livros. Os livros hoje aqui também, eu não vou ficar lendo livro por livro, falando de livro por livro para vocês, não. Sabe por quê? Quem já estudou comigo conhece a minha metodologia de ensino, sabe que a cada unidade que eu preparo, por exemplo, essa aqui, ó, unidade 1, a que eu vou iniciar hoje. A cada unidade que eu preparo, eu coloco os livros de onde eu tirei ela, ó. Tá vendo? Usei 5 livros para fazer. Eu uso alguma coisa de internet também, mas é menos coisa. Eu prefiro colocar no material coisas realmente de livros de autores consagrados da área. Então, aqui, ó, eu uso o livro do Chiavenato, eu uso esse livro de planejamento estratégico do Chiavenato, tem esse livro importantíssimo de administração estratégica do Samuel Cesert, que nós vamos usar muita coisa dele também. Tem os livros do Kotler, que de vez em quando eu uso. E aí, gente, a cada unidade que eu vou iniciar, eu falo um pouquinho de cada livro, o que tem no link aqui no outro. E uma outra coisa importante, gente, para quem nunca estudou comigo, é que, olha aqui que legal, ó, um exemplo. Cada slide que eu faço, eu coloco aqui, ó, de onde eu tirei aquele conteúdo. E eu coloco, gente, olha lá para você ver, até o número da página, ó. Então, ó, esse slide aqui, o ambiente de negócio, de onde eu tirei essa informação? Eu tirei do livro do Samuel Cesert, Administração Estratégica, na página 26. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse livro aqui. Aqui, ó. Tirei desse livro, página 26. Depois eu vou mostrar alguns livros aqui para vocês. Tá, então, esses livros que eu uso, aquele do Chiavenato, por exemplo, ó, do Robbins, tem lá na biblioteca, isso, ó, do Chiavenato e Sapiro, que é um livro que eu uso muito também, e da Alberto Chiavenato e Arão Sapiro, é um livro que nós vamos usar bastante, tem na biblioteca, eu coloco lá a página de onde eu tirei. Porque aí, se o aluno, por exemplo, assistiu a aula, aí ele viu eu explicando aqui a matriz SWOT, e ele achou que entendeu e tal. Só que depois, na hora que ele foi rever em casa sozinho o negócio, aí que veio as dúvidas.
quando ele foi estudar sozinho a matéria, que ele falou, isso aqui o professor explicou, mas eu não entendi muito bem, não. Se ele quiser pegar o livro para estudar, ele vai ter lá o livro na biblioteca, ele vai pegar, já vai ter até a página de onde eu tirei o negócio ali que está lá no material. Então, para facilitar a vida do aluno, tá? Então, a cada início de unidade, eu falo dos livros que eu usei naquela unidade. Então, por isso que hoje também eu não vou ficar ali na referência bibliográfica, ficar lá lendo livro por livro com vocês, não. Pessoal, então, olha só, essa breve apresentação da disciplina que eu queria fazer, eu já encerrei. Eu vou dar, assim, um pequenino intervalo, 5 minutinhos, que é só para eu pegar uma água ali para mim, mas antes do pequeno intervalo, eu queria ver se ficou alguma dúvida ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se não ficou claro alguma coisa qualquer que eu falei aqui, de repente o aluno não entendeu bem, se há algo que eu possa lhe ajudar. Professor, Sim, eu gostaria de saber, depois de quanto tempo a empresa consegue ter retorno do que foi investido nela? Depois de quanto tempo? Ah, não, isso não existe um prazo, não. Isso depende, né? Depende de uma série de fatores. Depende do porte da empresa, do segmento da empresa. Aí é muito difícil você estabelecer um prazo de retorno. Por exemplo, se eu estou abrindo uma padaria, se eu estou fazendo um investimento numa padaria, o prazo de retorno é 1. Se eu estou abrindo uma empresa automobilística, o prazo de retorno é outro. Se eu estou abrindo uma empresa aeroespacial para criar foguete para ir em Marte, o prazo é completamente diferente. Então, é difícil eu estabelecer para você qual é o prazo de retorno do investimento. Aí, a cada segmento, né, pode ter um determinado prazo, mas eu não tenho como estabelecer para você um prazo de retorno. Tá? Beleza, obrigado. E aí, tudo depende do planejamento que você está fazendo, né? Essas empresas aí, grandes, né, por exemplo, você pega uma grande empresa aí, elas fazem um planejamento estratégico, como nós vamos ver, nós vamos estudar toda a estrutura do planejamento estratégico, né? Essas empresas, elas fazem um planejamento estratégico dentro disso que a gente vai ver aqui, e, na verdade, elas fazem um planejamento, nós vamos falar sobre isso, até daqui 20 anos. A gente vai ver que o planejamento estratégico, ele é feito a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Você tem objetivos, metas e estratégias de curto prazo, você tem objetivos, metas e estratégias de médio prazo e objetivos, metas e estratégias de longo prazo. Curto prazo é dentro de 1 a 2 anos. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Longo prazo, acima de 5 anos. E as empresas, elas criam objetivos e metas e estratégias até para mais de 10 anos. Eu já vi um planejamento uma vez da Vale do Rio Doce, que o cara criava o planejamento, ele ia estabelecendo objetivos, metas e estratégias para daqui 20 anos. Era a coisa mais impressionante. Parecia até que o cara tinha uma bola de cristal, ele estabelecia lá no planejamento, daqui a 20 anos, a nossa empresa vai estar abrindo uma filial lá no Canadá, um exemplo, né? A empresa lá vai ter uma estrutura assim, assim, assada, vai dar emprego para 1.200 funcionários, vai fabricar não sei o quê, vai vender isso, vai ter um faturamento de tantos milhões. Até isso o cara já estava prevendo para daqui a 20 anos. Agora, como que esse cara consegue prever coisas daqui a 20 anos? Não é que ele tem uma bola de cristal, não. Isso vai, em primeiro lugar, esse cara, com certeza, ele estudou muito planejamento estratégico na vida. Ele deve ter formado, por exemplo, em administração de empresa, aí ele fez um MBA em gestão estratégica de negócios, depois ele foi fazer um mestrado em planejamento estratégico, depois o cara foi para a Europa fazer um doutorado em planejamento estratégico,
E outra coisa, né? Esse cara que fez esse planejamento para daqui 20 anos, lá que próximo, com riqueza de detalhes, tá? Com riqueza de detalhes que você lê e fala assim, não é possível que esse cara está planejando uma coisa com tanta riqueza de detalhes para daqui a 20 anos. E um amigo meu que trabalhava lá na Vale uma vez, se ele que me mostrou, eu perguntei, mas isso aqui depois, isso dá certo realmente, esse planejamento que é feito para daqui a 20 anos, acontece? O cara falou, o pior que acontece. Né? Eles fazem alguns ajustes aí no meio do caminho. Mas lá daqui a 20 anos é muito bem provável que isso que ele está colocando no papel hoje vá acontecer. Então, mas esses caras que fazem esses planejamentos para essas multinacionais aí, eles são muito bem preparados na área. E outra, eles têm uma experiência muito grande. Não é um estagiário que começou agora lá que fez o planejamento desse. É um cara sênior, né? Que ele já está fazendo planejamentos estratégicos há 20 anos na vida dele, lá na Vale, lá. Então, ele já tem uma bagagem, ele já tem um histórico, né? De todos os planejamentos que ele veio fazendo ao longo da vida profissional dele. Ele veio se aprimorando nessa arte de fazer planejamento estratégico e de tentar prever o futuro. Então, tem uma parte da matéria que a gente faz, que a gente estuda, construção de cenários. Nós vamos ver isso lá na unidade 3. Essa construção de cenários é uma tentativa de prever o futuro. Não é numerologia, essas coisas, não. Existe uma metodologia que você tenta entender o que pode acontecer no futuro naquele segmento. E aí você já traça estratégias para aqueles cenários futuros, tá? Agora, qual o tempo de retorno? Aí assim, depende muito da sua experiência também. Então, por exemplo, esse cara lá da Vale do Rio Doce, lá, que fez esse planejamento de 20 anos, é igual eu falei, é provável que ele já esteja fazendo isso lá na Vale há 20 anos. Ele já é um cara tarimbado já, que está há 20 anos fazendo planejamentos para a empresa. Então, ele já tem um histórico. Então, ele já tem capacidade de entender aqueles investimentos futuros, qual vai ser o tempo de retorno daquilo, porque ele já tem um histórico. Os investimentos passados, qual foi o tempo de retorno deles? Então, ele tem como prever para o futuro também com base no passado. Você está entendendo? Então, normalmente, isso também depende muito da experiência da pessoa naquele setor, naquela área. Tá bom? Tá beleza, Rony? Perfeito, professor. Perfeito. Excelente. Gente, olha só, eu preciso só pegar uma água ali, é só 5 minutos só, né? Intervalo, não, 5 minutinhos, porque de repente você também quer tomar uma água, tomar um cafezinho rápido, 5 minutinhos. Se ficou ainda alguma dúvida qualquer, a hora que eu voltar, você me fala aí que a gente tenta esclarecer, porque aí hoje eu vou liberar, assim, um pouquinho mais cedo, tá? Não vou me estender demais aqui, não. Mas eu quero só dar um início na unidade 1, tá? Para que na próxima sexta a gente já pega a coisa já mais ou menos avançada, porque tem muita matéria para a gente ver aí, senão fica atrasando o futuro nosso aí. Então, 5 minutos, ó, 8h05 em ponto eu estou voltando. Beleza? Gente, então vamos lá. Conforme prometido, eu vou dar um início na unidade 1. Vou tentar não me estender demais, tá? Mas pelo menos um primeiro e um segundo slide aqui para a gente poder já dar um chute inicial aqui e ficar menos coisa para as próximas aulas lá da frente, lá, para que a gente não precise ficar correndo lá, né? Depois vem Semana Santa, tem feriado e tudo atrasa um pouquinho a nossa vida. Então, é uma unidade mais curta, tá? Que a gente vai falar de uma parte mais introdutória, do que é uma empresa, um ambiente de negócio, macro processo organizacional, os stakeholders. E aí, gente, para eu montar, como eu falei, para eu montar essa disciplina, eu usei livros variados, porque como para montar essa disciplina, essa unidade, como é uma unidade introdutória, eu preciso falar de alguns outros conceitos também, para, né, sintetizar tudo que eu precisava falar.
Eu até acabei pegando livros de outras áreas, como o do Chiavenato de gestão de pessoas, que eu vou usar só nessa unidade mesmo. Depois, daí para frente, da unidade 2 para frente, eu uso apenas mais livros realmente voltados para a área de administração estratégica, de planejamento estratégico. Mas aqui eu usei livros aí variados aí para a gente poder falar um pouco de cada coisa. Queria mostrar para vocês, eu gosto de mostrar, ó, esse livro do Chiavenato, é muito bacana, embora depois também, ó, a gente vai utilizar mais, é uma versão mais moderna desse livro do Chiavenato, que é esse aqui, ó. Nessa unidade, esses dois livros aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Esses dois livros aqui, eles são o mesmo livro, porém esse é uma versão mais antiga. Esse aqui é uma versão mais nova. Esse aqui tem na biblioteca. Quando eu for falar de análise de ambiente marketing, de objetivos, de estratégias, aí eu estou pegando só esse livro aqui, que é o que tem na biblioteca. É o livro do Hidalberto Chiavenato e do Arão Sapiro, que chama Planejamento Estratégico, que é, assim, um dos principais livros dessa área de planejamento estratégico. Muito bom mesmo. Mas por que nessa unidade 1 eu utilizei uma versão anterior? Porque no primeiro capítulo aqui, ele tinha uns conceitos sobre o ambiente de negócio, sobre empresa, sobre essa parte introdutória da disciplina, que eu preferi pegar dele, que nessa versão mais moderna, o Chiavenato mudou, ele tirou umas coisas do que tinha no livro lá, sabe? Então, por isso que eu usei uma versão mais antiga. Tem esse outro livro aqui também, ó, Administração Estratégica, do Samuel Cesserto, que até hoje em dia, tem uma versão mais moderna, a capinha dele ficou diferente, ó. Mas eu aqui em casa, eu não tenho essa versão da capa verde, não. Eu acredito que lá na biblioteca tenha esse da capa verde aqui, com o tabuleiro de xadrez, que é um livro também bem bacana sobre o assunto, administração estratégica. Então, voltando aqui, esses dois livros, ó, o do Chiavenato, o do Samuel Cesserto, Administração Estratégica, são livros mais do que excelentes sobre o assunto que nós vamos ver lá para frente, principalmente da unidade 2 para frente. Mas aqui, como é uma unidade introdutória, eu acabei pegando um livro de gestão de pessoas do Chiavenato, usei alguma coisa, peguei um livro de marketing também, do Philip Kotler. Para quem não sabe, Philip Kotler, quem estudou marketing sabe quem é Kotler, né? É um dos principais autores do marketing, um dos principais autores do planeta Terra de marketing. E eu uso alguma coisa também, pouca coisa desse livro que tem lá na biblioteca também, mas eu uso pouca coisa que é de comportamento organizacional do Robbins, Stephen Robbins. Tá? Mas eu estou usando livros aqui variados, pessoal, é só porque essa primeira unidade a gente precisa de falar de coisas diversas. Então, eu tive que pegar assuntos de outros livros aí. Da unidade 2 para frente, a gente foca um pouco mais nesses livros específicos de administração estratégica. Beleza? E aí, às vezes, eu uso alguma coisa de internet, mas é pouca coisa também. E eu vou, ao longo da disciplina, eu uso alguns vídeos do YouTube também, né, que hoje aqui eu não vou utilizar, mas à medida que a gente vai avançando na matéria, tem uns vídeos aí interessantes aí para nos ajudar também. Aí eu compartilho o vídeo com vocês. Eu queria hoje, gente, para iniciar a conversa, eu queria só fazer um início aqui, um bate-bola com você sobre o que é uma empresa. Eu não trouxe a resposta aqui no slide, não, senão você fica vendo a resposta e me falando. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, e eu vou perguntar já para vocês, o que você acha que é? Se você pode pesquisar aí na internet aí. Que você me trouxesse qual que é uma definição de empresa que você tem, que eu queria que você pensasse. Tá? Não é um trabalho, você não precisa responder, me mandar isso por escrito, não.
você pensasse, refletisse, pode buscar na internet, que é uma empresa, qual o objetivo de uma empresa, o principal objetivo de uma empresa, e se você hoje fosse, depois eu vou fazer um pequeno debate, tá? Você fosse abrir uma empresa para você, por que que você hoje criaria uma empresa? O que levaria você a abrir uma empresa? Eu vou dar 2 minutinhos para você fazer uma reflexão. Não, como eu falei, não precisa de você me mandar isso por escrito, não é um teste, uma atividade que você vai precisar me mandar. Eu quero que você faça uma reflexão. Se você quiser aí num papel fazer mais ou menos um rascunhozinho de uma resposta para isso, porque, na verdade, hoje, esse início da disciplina, na verdade, eu falei que eu queria iniciar a disciplina, mas eu quero é fazer uma pequena discussão com vocês de o que é uma empresa, qual o objetivo principal de uma empresa, e se você fosse abrir realmente uma empresa para você, por que você iria abrir? Sabe por quê? É bom a gente fazer essa reflexão, enquanto vocês pensam e eu vou falando. É bom a gente fazer essa reflexão porque quando a gente vai começar a estudar nas próximas aulas, os objetivos empresariais, né? Por que você abriria uma empresa? É bom a gente refletir sobre uma série de coisas que a gente vai falar nessa primeira unidade sobre os objetivos que hoje uma empresa tem. Muita gente acha que, né, o objetivo principal da empresa é só ter lucro. Será que o objetivo principal da empresa é só ter lucro? Então, ó, 8h18, vou dar 2 minutinhos para você pensar, refletir, e dentro de 2 minutinhos eu queria fazer uma pequena discussão com vocês e ver se vocês têm uma resposta para essas perguntas ali, para que na próxima aula a gente venha tentando mostrar para vocês. O objetivo é mostrar para vocês que uma empresa hoje, ela tem outros objetivos, além desse que eu citei, que é o lucro, né? Muita gente acha que, eu quero abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Muita gente pensa, né? Eu quero abrir uma empresa para ganhar dinheiro, quero ficar rico, quero me dar bem na vida. Ganhar dinheiro é muito bom. Ganhar dinheiro é muito bom. Mas o seu objetivo primordial, se você fosse abrir uma empresa, era só ganhar dinheiro? Que aí eu quero hoje encerrar esse bate-bola nosso, fazendo você fazer uma reflexão. Tá? Eu quero, ao longo do curso, mudar muita coisa na sua cabeça sobre esses conceitos. Se um dia você for abrir uma empresa, quais seriam os seus objetivos de abrir essa empresa que você abriria? Vamos dar mais ainda um minutinho. Depois eu quero ver se alguém teria alguma coisa para me falar. Alguém já teria algo para me falar? Sobre, se fosse abrir uma empresa, por que você abriria uma empresa? Qual o principal objetivo de uma empresa? Quem gostaria de falar alguma coisa? Ou ainda não tem a resposta? Seu Rony? Eu não, eu abri o microfone sem querer. Achei que você já tinha uma bela resposta para nos dar. Eu abriria uma empresa, professor, para contribuir de forma positiva para a sociedade. Não, já está aprovado no meu curso, já. Já está aprovado já na minha disciplina, tá? Gerar valores na vida de outras pessoas, entendeu? E ajudar realizações também. Olha, que coisa bonita. Com quem você aprendeu isso? Teve algum professor que falou sobre isso? Não, a gente acaba aí lendo alguns livros aí a gente vai pegando aí o feeling da situação, né? Alguém mais gostaria de complementar, falar alguma outra coisa?
Alguém mais refletiu? E gostaria de também compartilhar o que você pensou nesses 2 minutos. Eu dei até mais de 2 minutos, né? Foram uns 3 minutinhos aí. Alguém refletiu mais alguma outra coisa a respeito dessas 3 perguntas que tinha na tela ali? Deixa eu voltar lá as perguntas da tela lá, ó. Que é uma empresa? Qual o principal objetivo de uma empresa? E por que você criaria uma empresa? Tem mais alguém que gostaria de dar uma pequena ideia? Aí é rápido, não precisa de ficar pensando em textos mirabolantes demais, não. Mas se bem que o Rony já falou ali o que eu não esperava. Ô, professor, eu acho que eu abriria uma empresa, assim, para uma satisfação própria e também acrescentando um pouquinho o que o Rony disse, ajudando outras pessoas, abrindo porta de empregos para outras pessoas e exercendo o que eu estudei, botando em prática o que eu estudei, entre outras coisas. Ótimo. Complementou. Você também colocar em prática as coisas que você está aprendendo na faculdade e tal, realmente. Só fazendo uma correção aqui, eu abriria não, eu vou abrir, professor. Sim, vai abrir, tem que ter objetivo na vida, pensamento positivo, primordial. Primordial você ter pensamento positivo na sua vida. Tenho certeza que você vai conseguir sim. Pessoal, então deixa eu fazer uma síntesezinha aqui, que aí você também vai refletir, depois se você também quiser dar a sua opinião, eu abro espaço aí também, para quem quiser também dar outras sugestões também. O Israel falou resolvedor de problemas. O Carlos falou assim, é bom, mas não é sempre assim. Então, pessoal, olha só, o que eu tenho em mente, né? O que eu já vivenciei, o que eu já vi, o que eu tenho em mente hoje. Quando eu comecei a estudar administração de empresas, lá nos primórdios dos meus estudos, eu comecei cedo a estudar administração de empresa. Eu sou muito... Opa, peraí, eu fiz uma coisa errada aqui. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? De vocês. Ali. Tá bom. O que acontece, gente? Eu sou um pouco mais velho que vocês. Não sei se tem algum aluno na sala também que já está um pouquinho já mais avançado, mas eu, esse ano, gente, tenho até vergonha de falar a minha idade. Estou brincando, tem vergonha não. Eu já vou fazer 50 anos. Então, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 2001, eu já estava para completar 30 anos. Então, lá em Minas, eu já tinha começado a estudar administração de empresa. Então, olha para você ver. Quando eu comecei a estudar administração de empresas, foi lá em 1995. O mundo era completamente diferente. Nós vamos ver na próxima aula uma pequena evolução das empresas aí ao longo dos anos. Eu vou passar isso com vocês. Mas desde já, eu gosto de compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco que eu vivenciei. Em 1995, pensa bem para você ver, quando eu comecei a estudar administração de empresa, o mundo era completamente diferente. Em 1995 foi quando chegou a internet, que ela se popularizou. Eu tenho certeza que tem muitos de vocês que estavam nascendo. Né? Tem gente que já... Né, que pode ser que tenha aluno que nem era nascido em 1995. Eu já estava fazendo faculdade de administração de empresa. Depois eu tranquei, e quando eu cheguei aqui em 2001, eu resolvi continuar o curso. Mas olha só o que eu quero dizer. Quando eu comecei a estudar administração de empresa em 1995, eu estudava nos livros do final dos anos 70, não é? Dos livros dos anos 80. Igual hoje, às vezes eu pego o livro para preparar minhas aulas, eu estou pegando o livro de 2010, 2011, 2013. Então, lá em 95, eu lia livros lá dos anos 80, ou às vezes do final dos anos 70. Então, gente, naquela época, o pessoal tinha uma concepção muito diferente do que é uma empresa hoje. A concepção era muito diferente. Naquela época, quando eu comecei a estudar administração de empresa,
Se você eu pegasse os livros que eu estudei naquela época, tinha lá naqueles livros falando qual que era o principal objetivo do administrador de empresa. Era maximizar a riqueza do acionista. Então, isso aí, gente, eles tinham uma coisa com a questão do lucro de uma empresa, com o retorno financeiro do investimento, sabe? Eles tinham uma preocupação excessiva com isso. E aí, gente, esse conceito, ao longo dos anos, ele veio mudando. Não quer dizer que hoje isso acabou, né? Que hoje, então, o objetivo da empresa não é mais ter lucro. Não quer dizer que é isso, né? Não quer dizer que mudou tão radicalmente. É lógico que toda empresa, ela tem um objetivo. Um dos objetivos é ter lucro. Nenhuma empresa sobrevive sem lucro. Claro, você não vai abrir uma empresa hoje pensando em ter prejuízo. Você vai sempre abrir uma empresa pensando em ter lucro. Só que o lucro, ele é a coisa mais importante da empresa? Não. Sabe o que a gente vem estudando ao longo dos anos? E aí, de lá para cá, eu passei a estudar muito marketing, eu passei a estudar muito recursos humanos, eu passei a estudar muito produção, outras áreas também, e principalmente com a mudança de mentalidade. Capital humano, perfeito também, né? Então, a importância do capital humano. A gente passou a entender uma empresa de uma forma bastante diferente. Que olha só, hoje não adianta só o resultado financeiro. O que adianta a nossa empresa estar aqui hoje com um lucro altíssimo, com um resultado financeiro altíssimo, se ela está poluindo o meio ambiente? Não é? Olha lá, eu falei agora há pouco da Vale do Rio Doce, olha o que aconteceu com aquelas empresas aí, né, que eram empresas parceiras da Vale, a Vale estava envolvida também, né? Do nada rompeu uma barragem aí, 2, 3 anos atrás, rompeu uma barragem que, além de matar um monte de gente, poluiu o rio, que acabou com a floresta daquela região toda, a fauna, peixes que morreram, florestas que morreram, rio que morreu. Então, gente, e outra coisa, no mundo que nós vivemos hoje, onde a conscientização da conservação do ambiente está cada vez mais, né, em discussão na nossa sociedade. Então, eu estou falando aqui, gente, eu não estou querendo falar mal da Vale do Rio Doce, não pensa nisso não, por favor. Eu estou só dando um exemplo, né? O que adianta nós termos um lucro excessivo e a nossa empresa foi envolvida num escândalo de contaminação do meio ambiente? Então, a empresa tem que ter uma preocupação excessiva com a preservação do meio ambiente, é um fator. Vocês viram aí recentemente Petrobras, era uma das empresas mais rentáveis do nosso país. Talvez ainda seja, hoje está se falando demais de Petrobras de novo na televisão, talvez ainda seja a principal empresa do nosso país aí. E alguns anos atrás aí, os escândalos de corrupção que nós vimos. Então, uma empresa, ela tem que ter também um comprometimento ético, ela tem que ter também um comprometimento, sabe, com a sociedade tremendo, e não pode haver esses tipos de escândalo, responsabilidade social, né? Não, então, assim, gente, hoje as empresas, elas têm que ter responsabilidade social, responsabilidade ambiental. As empresas hoje, elas têm que ter essa preocupação com a sociedade, onde ela está inserida. Nós precisamos pensar em dar empregos, em contribuir com a sociedade. Gente, o mundo hoje que nós vivemos, ele é completamente diferente do mundo lá de 1995 e dos anos 80 e muito mais ainda dos anos 70. Né? Se você pegar, por exemplo, quando eu comecei a estudar administração de empresa, eu ainda estava estudando naqueles modelos do final dos anos 70. Então, falava-se muito em lucro, em lucratividade. Falava-se muito pouco em capital humano, em recurso humano. Nós vamos ver na próxima aula, eu não vou entrar hoje nesse assunto, né? É só uma introdução que eu queria fazer.
Olha o que nós vamos ver na próxima aula. Eu quero fazer com vocês uma evolução, a gente fazer uma reflexão sobre a evolução das organizações e o que aconteceu. As empresas, elas foram criadas, elas passaram a existir no mundo em 1900, né? Começou com a Revolução Industrial em 1850, e aí o processo de industrialização, ele se deu mesmo a partir aí dos anos 1900, com a famosa industrialização clássica. Gente, então, para você ter uma ideia, o capital humano, ele só foi ter uma importância maior mesmo quando nós entramos nos anos 1990, com a era da informação. E o que aconteceu lá nos anos 90? Nos anos 90 houve um marco muito grande com a chegada das novas tecnologias. Até os anos 80, nós ainda não tínhamos computadores na nossa casa. Poucas empresas utilizavam computadores. Computadores era uma coisa mais restrita das empresas do governo, dessas grandes multinacionais, grandes empresas que já tinham computadores com sistemas de gestão. Quando entrou os anos 1990, é que o computador começou a se popularizar. E aí, então, logo depois também, veio a internet, que a internet também, ela já existia no final dos anos 70, né? Não é que a internet foi inventada nos anos 80, não. Ela já existe, só que lá nos anos 70 e nos anos 80, a internet também era uma coisa, apesar, além de ser muito arcaica, ela era de uso exclusivo de órgãos governamentais, de faculdades que estavam desenvolvendo a internet, e quando nós entramos nos anos 90, a internet se popularizou para valer. A internet veio, né, para a nossa vida, para a nossa casa, para dentro das empresas. As empresas passaram a utilizar computadores com internet, e isso gerou a famosa globalização. Então, nos anos 1993, 94, 95, começou-se, então, um grande processo de globalização, onde as empresas do planeta inteiro, elas começaram a fazer negócios, a vender seus produtos para outra parte do mundo, a trocar informação com o resto do mundo. Então, isso gerou uma competitividade muito grande, muito intensa nas empresas do planeta todo. Então, houve uma mudança também de mentalidade dentro das empresas, com relação ao fator humano. Sabe por quê? As empresas passaram a enxergar a importância da inovação, porque aí veio, né, essa questão da inovação, todas essas questões. Tempos Modernos, eu não conheço esse filme, não, eu vou tentar ver. Mas então, gente, houve uma mudança muito grande na mentalidade dos comandantes dessas organizações, que passaram a entender o capital humano como um fator primordial dentro das empresas. Porque os dirigentes das empresas, as autoridades, começaram a perceber o seguinte: quem é o fator que traz inovação para dentro da nossa empresa? Não são as máquinas, são os homens. A máquina, né? A máquina ela é importantíssima. As tecnologias são importantíssimas. Mas quem que cria a tecnologia? É o ser humano. Quem que traz inovação? É o ser humano. As máquinas trabalham, mas é o ser humano que pensa. Então, o ser humano, a partir dos anos 90, 1990, houve uma mudança muito drástica nessa área também de recursos humanos nas organizações. As empresas fizeram uma reestruturação muito grande dentro dos RHs das empresas, porque o ser humano passou a ser a chave da atenção. Eu vou dividir depois com vocês uns vídeos sobre alguns palestrantes e tal, que eles falam. Tem um cara que eu gosto muito, gosto de compartilhar esse vídeo dele. Quem já viu, não tem problema, quiser ver de novo, mas eu tenho certeza que muita gente não viu.
é um vídeo do Valdez Ludwig, é um palestrante e tal, que ele fala muito sobre isso que eu estou falando aqui agora, e ele, nesse vídeo dele, ele fala que as empresas entenderam que a chave da inovação é o ser humano. Tem no YouTube, eu vou compartilhar, eu vou mandar lá no grupo lá para vocês esse vídeo que eu estou falando do Valdez. E isso, gente, então, além desse fator humano, além do fator humano, veio também o desenvolvimento desse fator ambiental. Você não lembra? Me parece que foi lá em 1992, houve um encontro aqui no Rio de Janeiro sobre negócio de meio ambiente e tal. Começou a haver uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com desmatamento, com camada de ozônio, com aquecimento global. Então, olha quanta mudança nos surgiu nas empresas de 1990 para cá, com tecnologias, com ambiente, com ser humano, com tudo. Então, gente, e principalmente com a sociedade. As empresas também passaram a falar muito nessa questão da responsabilidade social. Gente, então é muita mudança que houve. Então, quando você vai abrir uma empresa hoje, você não pode mais simplesmente pensar no lucro como objetivo principal da sua empresa. Você tem uma série de outras coisas. Só para encerrar, eu já vou encerrar, tá? Falei que eu ia encerrar um pouquinho mais cedo. Só para me encerrar, deixa para eu ilustrar o que eu estou falando. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um exemplo interessantíssimo que vocês viram. Você pode não ter visto se você não acompanhou o que aconteceu nessa época lá, né? Mas você deve ter visto em 2014, na nossa Copa do Mundo aqui, né? Que para nós foi uma tragédia, né? Nós tomamos aquela lavada da Alemanha lá de 7-1, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar exatamente do exemplo que a Alemanha deu, não exatamente no futebol. O exemplo que ela deu foi o seguinte: a Alemanha, que é um país evoluidíssimo, mas muito evoluído nisso tudo que eu estou falando, na questão do meio ambiente, na questão da preocupação com o social, eles são muito preocupados na preocupação com o fator humano. Então, a seleção alemã veio para disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil. O que o país fez? Gente, olha só essa história que interessante, hein? Eles compraram um terreno lá da Bahia para construir a sede para eles ficarem aqui durante a Copa do Mundo. Durante 2014, durante todo o evento, eles compraram um terreno, construíram uma sede moderníssima, um centro de treinamento, centro de preparação física, tudo que você imaginar do que existe de mais moderno no planeta, eles construíram ali naquela sede deles, para eles ficarem durante a Copa. Durante a Copa do Mundo, todo o período durante a Copa, eles procuraram participar e ajudar a desenvolver diversos projetos culturais e sociais no entorno ali daquela região onde eles construíram a sede deles. Então, eles ajudaram a desenvolver os projetos sociais, ajudaram a desenvolver projetos culturais durante toda a parte no entorno ali da sede deles durante a Copa do Mundo. E quando eles foram embora, além de ganhar a Copa do Mundo, eles cederam aquele terreno, aquela sede dele, cederam para as comunidades locais. Olha só, gente, que exemplo de um país evoluído. É como se fosse uma empresa, né? A time de futebol deles que veio aqui para disputar a Copa do Mundo, além de contribuir com a sociedade durante o período, eles, quando foram embora, doaram a sede que eles construíram para os projetos sociais locais ali no entorno de onde eles estavam durante a Copa. Olha que exemplo do que uma empresa hoje deve se preocupar. Porque uma empresa, se eu for abrir hoje uma empresa, gente, eu tenho que me preocupar em dar emprego para as pessoas,
em contribuir com a sociedade, em oferecer produtos e serviços que vão ajudar a sociedade a ter uma vida melhor, a ajudar com os projetos sociais no entorno da minha empresa, os projetos sociais do meu país. Eu tenho que preocupar como é que a minha empresa vai contribuir com o meio ambiente, que tipo de projeto a minha empresa pode participar que venha a contribuir para a redução do desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica e de outros meios ambientes aí que a gente tem visto aí na televisão, aí, a preocupação que a gente está. Como é que a minha empresa pode contribuir com um tipo de projeto que venha a reduzir a diminuição da camada de ozônio, em tudo, e com a redução da fome, com a melhoria dos níveis de alfabetização do meu país. As empresas hoje modernas, elas têm também esse tipo de preocupação. O lucro, gente, é uma consequência de um trabalho bem feito, sabe? E as empresas hoje, elas usam esse tipo de conceito, porque elas sabem também que ela tem que se preocupar com a imagem dela. Então, mas ela participa de projetos de preservação do meio ambiente, não é só para fazer bonito, para o nome dela ficar bonito, não. É para as duas, mas as duas coisas. Ela tem um retorno também. Quando ela está participando de projetos de ajuda da sociedade, de ajuda ao meio ambiente, a imagem da empresa também está crescendo. Isso traz benefício para a empresa na imagem dela. Quem não quer fazer negócio com uma empresa que tem uma imagem positiva na sociedade? Agora, quem quer fazer negócio com uma empresa que tem uma imagem negativa de corrupção, de desmatamento, está envolvida com troço de poluição de... Ninguém quer fazer negócio com esse tipo de empresa. Todos querem fazer negócio com empresas que estão bem, com a imagem positiva no mercado. Então, a gente precisa pensar numa empresa, pensar no planejamento estratégico. A gente vai ver no final dessa unidade, já na aula que vem a gente vai estar falando disso, que as empresas hoje, elas usam o tal do marketing holístico. O que é o marketing holístico? É o assunto para encerrar essa nossa unidade na aula que vem. Se de repente fica um pouquinho para a próxima aula, né? Mas o marketing holístico, ele vem a ser isso. É a empresa olhar de cima como um todo, não é só olhar para o seu umbigo, não. Você tem que olhar a empresa olhando o meio ambiente, olhando o retorno que você vai dar para a sociedade, olhando a questão do capital humano, olhando tudo, a felicidade dos seus funcionários, o bem-estar dos seus funcionários, o bem-estar dos seus clientes. É um contexto global, né? Todas as pessoas envolvidas, aqueles stakeholders, têm que estar preocupados, têm que estar felizes com os negócios que eles estão fazendo com a sua empresa. Gente, então, olha só, eu até acho que me estendi até demais, falei que ia terminar mais cedo e acabou que falta 15 para 9, né? Me estendi até demais. Eu espero, pessoal, que esse início, né, foi só um primeiro contato que nós tivemos, só mesmo um início. Eu espero que tenha sido produtivo, que tenha dado para você ter uma noção de para onde que vai essa nossa matéria e da importância que essa disciplina tem na vida pessoal e profissional sua. Tá bom, pessoal? Se tiver ficado aí alguma dúvida, eu não vou segurar vocês demais, não, porque já são 15 para 9, sexta-feira, vocês devem estar cansados, querem descansar, né? Tem uns aí querendo tomar uma cervejinha, comemorar o título do Flamengo, os flamenguistas aí, aproveitar e parabenizar os flamenguistas aí pelo título. Tá, pessoal? Aí na sexta-feira a gente dá sequência. Pelo menos a gente deu já uma adiantada boazinha e iniciou a matéria aí, tá bom? Um beijo no coração. Amanhã eu estou mandando essa aula gravada para vocês, se você quiser rever algum pedacinho. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana a todos. Tchau, bom final de semana. Muito obrigado, viu? Amei estar aí com vocês aí hoje aí. Boa noite, professor. Valeu, valeu. Muito obrigado, viu? Valeu, professor. Boa noite. Fique com Deus aí. Boa noite. Boa noite, professor.